Olá pessoal, bom dia. É muito bom a gente poder estar junto ainda, que seja ainda por vídeo, mas pessoalmente aqui e ali, um ou outro, a gente vai tendo mais contato, vai voltando àquela comunhão e isso tem sido fabuloso. Eu acredito que para você também, para nós, de uma maneira muito especial. Dentro dessa ideia de essência da vocação, a gente vai pensar no nosso trabalho, aquilo que a gente faz no dia a dia, e ocupa muitas horas da nossa vida desempenhando isso. A gente vai chamar isso de vocação. Então, é isso que eu convido você para pensar e também para no final você ficar com alguma coisa no coração, para que você pense, para que seja o seu direcionamento no dia a dia, quando você estiver desempenhando a sua vocação durante o seu dia, durante a sua vida, ok? Então a ideia é que no final dessa mensagem você possa ter aprendido o que é o essencial para se manter no coração enquanto você está trabalhando. Então no dia a dia, nas coisas que acontecem, nos altos e nos baixos, do dia a dia, do nosso trabalho, o que você deveria manter no coração para controlar, para dirigir seus pensamentos, sua cabeça, para poder lidar com tudo aquilo que o trabalho traz para você, traz para nós. Bom, a segunda coisa que eu gostaria que você tivesse no coração, quando acabasse todo aqui esse nosso tempo, é como você vai lidar com os altos e baixos. Então você precisa de algo para dirigir sua mente, para você saber, não, eu estou aqui, estou fazendo, mas eu tenho uma essência nisso. Mas também, ao mesmo tempo, de acordo com o que a gente vai ver aqui na palavra, eu tenho certeza que a gente também pode ter direcionamentos muito específicos a respeito de como lidar com os altos e baixos. Como a gente vai tratar cada situação, cada nova situação que acontece na nossa vida no dia a dia, ok? Então, de certa forma, eu queria que você, quando terminasse esse nosso tempo, você levasse algo no coração para casa para viver os dias e as semanas que virão dentro deste tema. Eu vou chamar isso de marmita. O que você vai levar na sua marmitinha? Quando acabar esse tempo, você vai fazer a sua marmitinha para você ficar comendo, se alimentando durante os dias que virão. Então, eu queria que você levasse na sua marmitinha no final dessa mensagem o seguinte: Deus tem um propósito elevado para a vocação que você tem desempenhado. Que você vive quando você só pode viver isso quando você está em conexão com Ele. Porque esse propósito elevado, a gente só vai conseguir realmente manter ele elevado, em evidência na nossa vida, se a gente estiver em comunhão com Ele, se a gente tiver nessa conexão com Ele. E a segunda coisa que você vai levar na sua marmitinha aqui nesse final, é que por causa da queda, para você lembrar disso, isso vai te alimentar depois, esse propósito, ele foi desequilibrado, o propósito original de Deus foi desequilibrado, mas Deus pode colocar isso de volta em um equilíbrio. Então, para isso, a gente vai precisar de um certo relacionamento com Ele. Então, são essas duas coisas. Quando você terminar essa mensagem, eu espero que você tenha em mente, bem forte, o propósito elevado de Deus para você. E também, em segundo lugar, você lembrar que por causa da queda, esse propósito está muito desequilibrado, mas Deus pode equilibrar ele no dia a dia. Ok? Muito bem. Então, para que a gente possa fazer isso, para que chegar naquele final você possa ter tudo isso, nós vamos começar indo lá na sua Bíblia, na minha Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo... A gente vai começar no capítulo 3. Na verdade, nós vamos usar os capítulos 1, 2 e 3. Alguns versículos aqui desse texto. Então, o primeiro deles que eu quero falar com você é o Gênesis 1, 26. Então, olha, dá uma olhada, olha, lá na sua Bíblia, diz assim, ó: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Então, nesse primeiro versículo, eu podia destacar já muitas coisas aqui em relação a isso que nós chamamos de nosso propósito,
nossa ideia de vocação para o nosso trabalho. Mas talvez a coisa mais importante é que quando Deus cria o homem, Deus coloca nele a sua imagem e semelhança. Ok? Qual que é a ideia de imagem e semelhança? Deus diz que é para ele ter, esse homem criado é para ele ter domínio sobre toda a criação, aquilo que Deus tinha acabado de fazer. Essa ideia de ter domínio, antes de qualquer coisa, traz para o centro, o foco desta ideia é ter a representação de Deus perante toda a criação. Então, quando Deus coloca a ideia da imagem e semelhança, além a ideia de impor nesta pessoa o ser que o criou, que é inteligente, que faz escolhas, que também tem emoções e dotou a gente de tudo isso, a ideia também é que este que pudesse espelhá-lo e mostrar que existe um Deus, porque isso é uma função específica da criação para nós que fomos criados, também traz a ideia de representá-lo perante toda a terra, perante toda a sua criação. Então isso estava lá no versículo 26 do capítulo 1. O segundo versículo que eu quero usar com vocês é versículo 8, já no capítulo 2. Olha só que interessante esse versículo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9 agora. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão das árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente deixa para um outro momento, a gente poder se aprofundar nisso. Mas nesse instante eu queria que você pensasse que originalmente o trabalho é para ser algo prazeroso. Olha só que interessante. Plantou Deus um jardim no Éden. Então se imagine andando em um jardim, mas um jardim de verdade, bem florido, com plantas exóticas, com ornamentação, iluminação para a noite, posicionamento. Imagina só um jardim destes feito por Deus. Foi nesse lugar que aqui o versículo diz que Deus plantou o homem. Num lugar muito agradável, imagino. Só que não só isso. Deus ainda diz que lá Deus plantou toda sorte de boa plantação, de boa relva, de bom pomar. Ali havia tudo que havia de interessante. Olha que interessante, olha. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento também. Então olha que interessante. Nós tínhamos lá algo que nós podemos chamar de um ambiente ideal para o trabalho. Então não somente Deus nos cria, nos impõe a sua imagem, a sua semelhança, para que as pessoas possam saber que existe um Deus e ainda nos dá a capacidade de representá-lo perante toda a sua criação. Só que mais ainda, Deus ainda nos dá o ambiente ideal para a gente poder fazer esse trabalho, tanto de cuidar da sua criação, quanto também ideal para desempenhar esse trabalho, que é dominar também e representá-lo, espelhá-lo para toda a sua criação. Aliás, essa condição ideal foi dada para Adão. Dessa maneira é que ele foi criado. E depois, no versículo 15, dá uma olhada comigo, mais um versículo ainda no capítulo 2 de Gênesis, diz assim, ó: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Opa, entramos agora no nosso tema. Deus nos chamou, na pessoa de Adão, para cultivar, para cuidar da sua criação. Olha só o versículo, ele diz para o cultivar e o guardar, cuidar dele, trabalhar nele, fazê-lo continuar sendo um lugar agradável, um lugar perfeito, ideal para se viver. E junto com isso, a nossa a responsabilidade de representá-lo para toda a criação. Nesse contexto é que você começa a entender por que o trabalho pode e sempre será ser tido
como uma bênção. Trabalhar é muito bom. Trabalhar é muito legal. Deus nos deu a capacidade para mim e para você, na pessoa de Adão, para trabalhar nesse mundo, cuidando dele, fazendo com que ele seja um mundo agradável, um bom lugar para se viver. Enquanto isso, nós vamos fazendo a forma de Deus, com a capacidade de olhar as coisas, de fazer o que é certo, de produzir, de ajudar, de conquistar, de avançar, de expandir. Tudo isso enquanto nós estamos representando a Deus. Como? Fazendo da forma certa, fazendo de uma forma em que não haja coisas erradas, como é Deus. Por isso que a gente representa a Deus. E a gente tem a obrigação de cuidar desse planeta, cuidar dessa terra, com a nossa vocação, seja ela qual for. Alguns de nós vai ter uma habilidade mais intelectual para contribuir com esse plano. Alguns outros têm habilidades mais manuais. Alguns outros sabem construir, alguns outros sabem planejar, alguns outros sabem ornamentar, outros sabem trazer pessoas para se relacionar. E desta maneira é que Deus planejou que nós iríamos cuidar, expandir, guardar a sua criação. Dessa maneira, eu queria que você pensasse e guardasse esta frase para resumir tudo isso que a gente já falou. O trabalho é e sempre foi uma bênção de Deus. E assim, então, foi criado tudo, assim foi o começo. Só que aí, nós estávamos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, só que aí vem o capítulo 3 e estraga tudo, porque aí entra o pecado. E junto com a entrada do pecado, também houve uma desfiguração desse plano original de Deus. Então olha que interessante. Nós vamos agora olhar para esse pecado e principalmente ver as consequências específicas sobre o trabalho. Tem várias consequências que não tem a ver com o tema agora. A gente vai falar especificamente sobre as consequências sobre o trabalho. Então eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, deixasse aberta, aliás, né, em Gênesis no capítulo 3. Vamos para o capítulo 3 agora. E você vai ver o primeiro versículo que a gente vai usar, vai ser o 16. Já houve a queda e agora Deus está já pronunciando as consequências da rebeldia, da desobediência para Adão e Eva. Então eu queria ver o versículo 16 com você, que diz assim: E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Não tem muito a ver com o tema, mas você já deixa aí. Em meio de dores darás à luz, o teu desejo será para o teu marido, e eu quero esse pedacinho aqui, ó, e ele te governará. Então uma das consequências pela desobediência é que a mulher agora será governada pelo homem. E sabe qual é o problema com esse governará, essa palavra, ele te governará? Quer dizer, ele reinará sobre você, ele terá poder ou direitos sobre você. Então, senhora, você que está aí assentado agora, irmã, você está aí assentada e você está falando, puxa, mas isso é tão horrível, isso é tão injusto. É isso mesmo. É terrível, mas não injusto. Esta é uma das consequências do pecado. E desequilibra aquele plano original de Deus, que era tudo tão legal, tão bom. Então, por isso, os maridos passam a não deixar as suas esposas trabalharem. Ou então eles deixam elas trabalharem e passa a responsabilidade para elas. E aí as senhoras, além de elas terem que trabalhar, elas têm que ajudar a cuidar da casa, elas têm que ajudar a administrar, e esse rolo compressor vai cada vez estar trazendo mais problema para ser administrado no trabalho da casa, no trabalho das pessoas da casa. Então, a senhora que vai desempenhar o seu trabalho, agora vê que você tem um homem, que é o seu marido, que perante a queda iria dominar, reinar e botar regras sobre você. E às vezes até mesmo não permitindo que você trabalhe. Mas os outros homens passaram a acreditar que eles tinham esse mesmo poder sobre todas as mulheres, ou seja, sobre a mulher do outro. Então é por isso que o mundo, o mercado hoje, vive essa realidade de que as mulheres, elas trabalham muito, igual e às vezes até melhor do que o homem, mas ganha infinitamente
Menos, para não falar no restante que acontece de consequências no mundo profissional para as mulheres. Então, isto já é uma das coisas que você tem que lidar, sabendo que esse desequilíbrio, essa consequência do pecado, está sobre o mundo do trabalho para você, mulher. Para você que é homem, você também vai saber que quando você está numa posição de liderança e você tem mulheres trabalhando com você, você tem que tomar esse cuidado, para que você também não passe a reinar sobre ela, mas você não tem esse direito, homem. Então, dessa maneira, a gente vê como é que o mundo, o mercado do trabalho também está abalado. Mas não para por aí. No versículo 17, diz assim, ó, Adão disse, visto que atendestes à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Querido irmão, querida irmã, eu preciso que você pare para considerar uma coisa muito importante. A terra está sob maldição. E essa maldição não foi retirada na cruz. A maldição que foi retirada na cruz foi a nossa consequência do pecado. Ele se fez madeiro por nós, não pela natureza, não pelo mundo, não pelas árvores, os rios, os planetas, pelas estrelas. Ele se fez maldito na cruz para levar sobre nós a maldição que estava sobre nós, seres humanos. Na verdade, o apóstolo Paulo vai falar depois, e você deve conhecer bem esse versículo, que até a própria natureza está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, numa referência de que quando Deus reformar toda a questão humana e o pecado, finalmente, então aí ele também vai restaurar a natureza. A própria natureza precisa de ser restaurada. Hoje, a terra ainda permanece em maldição. Essa maldição ainda não foi retirada. Então eu queria que você pensasse assim, ó. Como a terra permanece maldita, ela continua dando os seus frutos de que está debaixo de maldição. Quem está debaixo de uma maldição não pode resolver o problema por si só, necessita de resgate. Alguém tem que vir de fora e resgatar essa pessoa ou essa situação. Então eu queria que da mesma forma você pensasse agora nos versículos 17 e 18 que dizem assim. Aliás, o 17 nós já falamos, e o 18 diz assim, ó, ela, a terra, produzirá também os cardos e abrolhos, que nada mais são do que ervas daninhas, né? E tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Isso aqui é uma referência ao trabalho duro que eu e você passaremos a ter como consequência do pecado. Então você não pode esperar que o seu trabalho seja o melhor lugar do mundo. Diante de tudo isso que a gente falou, aquele ambiente ideal, aquela coisa tão gostosa da criação, foi terrivelmente afetada pela queda. Então agora eu e você temos que lidar com esse desequilíbrio, como nós dissemos lá em cima, buscando a Deus, certo? Eu queria que você parasse um pouco e considerasse essa frase agora que eu vou te dizer. Ó. A essência do nosso trabalho é cuidar da criação e representar a Deus para ela. Ainda é. Em nenhum lugar Deus retirou isso. Nós continuamos sendo representantes, nós continuamos trazendo a imagem e a semelhança de Deus em nós, o que nos dá autoridade para continuar reinando sobre a criação, só que de uma maneira muito difícil. Então, só vai poder ser desempenhada essa tarefa de representação, trabalho e cuidar da criação de Deus debaixo de um sofrimento muito grande. Então eu queria que você pensasse que essa é a situação, um ambiente ideal, só que nós perdemos essa situação de um ambiente ideal para poder fazer o serviço que Deus nos chamou por causa da queda e do pecado. E agora essa é a nossa situação. É assim que as coisas são desde o Éden. Somente no dia que o Senhor voltar e restaurar tudo isso é que nós vamos voltar àquele ideal, àquela perfeição. Se essa mensagem acabasse aqui agora, seria uma coisa muito ruim, você não concorda? Mas a gente ainda vai falar um pouco sobre a segunda parte desta mensagem. E agora nós vamos para o Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo então. Bom, um dia desses, meus irmãos, eu estava fazendo um aconselhamento e aí o rapaz perguntou assim para mim,
lá naquele Sermão do Monte, eu entendo que é Deus quem consola, eu entendo que é Deus que faz justiça, e eu entendo que o reino é de Deus, eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é por que as pessoas choram. Por que as pessoas têm fome e sede de justiça? Por que eles são perseguidos? É isso que eu não entendo. Por que esse sofrimento? Pois é, acho que agora, depois do final aqui dessa primeira parte, você começa a entender por que é que no Sermão da Montanha, Deus se refere aos seus servos como as pessoas que sofrem, que são perseguidas, as pessoas que choram, as pessoas que têm fome e sede de justiça. Porque todo aquele equilíbrio e aquela perfeição de Deus para a gente poder desempenhar o nosso trabalho, que é representá-lo, foi perdida. Então, esta é a razão. Então, quando você agora for entrar comigo lá nessa segunda parte, eu queria que você tivesse isso agora em consideração. Tudo que nós acabamos de falar vai fazer com que o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa função, a nossa vocação, ela tenha muita dificuldade de ser desempenhada. Ok? Então vamos lá. Eu não vou ler o texto, você pode ler então. Nós vamos falar aqui capítulo 5 de Mateus, eu falei 3, né? Agora capítulo 5 de Mateus, e nós vamos dos versículos de 3 até 11. Só que eu não vou ler esse texto aqui agora. Queria que você depois parasse com calma e revise ele só para você poder ver do que nós estamos falando e ver que a gente está indo versículo por versículo aqui. Então eu quero mesmo, na verdade, é falar sobre cada uma dessas características. Então a primeira delas, versículo 3. Bem-aventurados humildes. Qual que é a ideia de ser um humilde dentro da nossa vocação? Gente, em primeiro lugar, o humilde não é aquela pessoa que fala manso, que fala legal, que usa uma roupa mais ou menos. Nossa, ele nunca compra uma roupa cara. O carro dele é sempre um carro antigo e ele come sempre as coisas mais baratas que tiverem no mercado. Isso pode ser muitas coisas que você pode dar um nome depois, mas com certeza isso não é ser humilde aos olhos de Deus. Na Bíblia, ser humilde é a pessoa que deixa a sua opinião, deixa aquilo que é a sua fé, que é o seu conhecimento, que é aquilo que acredita de lado, para poder fazer aquilo que Deus manda. Isso é ser humilde. Então a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados são os humildes, e ainda diz que porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus pertence àquelas pessoas que deixam os seus conhecimentos, as suas crenças, as suas descobertas, deixam tudo de lado para ficar com aquilo que Deus diz. Então, dessa maneira, você já vê, é assim que vai abrir essa sequência agora para dentro da vocação. Então, aí a gente vai ponto por ponto. Quem é aquela pessoa que chora? É aquela pessoa que se lamenta, aquela pessoa que tem um pesar no coração como se ela fosse culpada de algo. Ela não consegue simplesmente conviver com aquilo. Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, a gente vai conviver com muita injustiça, muita coisa maluca. Então essas pessoas que choram são aquelas pessoas que olham para tudo isso porque elas não se conformam. Elas falam o ambiente que Deus criou para as pessoas viverem era um ambiente ideal. Como é possível que nós viemos a cair nisso aqui? Como é possível que as pessoas estejam competindo? Como é que as pessoas podem enganar? Como é que as pessoas podem fazer tantas coisas erradas no ambiente de trabalho? Então são aquelas pessoas que choram por ver o estado que se encontra a humanidade. Depois, a próxima bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. E a ideia de ser manso aqui, agora sim, é a ideia de ser gentil e amável. E de novo, diz que esses que são os mansos, eles herdarão a terra. Então o gentil e o amável é aquele que é a semelhança. Lembra da ideia da semelhança que está na gente? A ideia desse versículo é aquele que é gentil e manso. Da mesma forma como Jesus era, amável. Então, quando a gente diz que essas pessoas que herdarão a terra, nós temos que parar para pensar. E quando as pessoas forem horríveis, e fizerem coisas horríveis, e disserem aquilo que a gente não gosta, como é que nós devemos tratá-las? No ambiente de trabalho, também fora dele, mas para combinar com o nosso tema aqui, que é a essência do nosso trabalho. Quando esse tipo de coisa estiver acontecendo em nossa volta, nós devemos ser gentis e amáveis. Lembra, quando agora há pouco nós falamos,
que o equilíbrio pode ser restaurado em Deus? Portanto, sem uma conexão correta com Deus, como eu posso ser gentil com alguém que está sendo grosso comigo? Como é que eu posso tratar bem alguém que está me tratando mal? Como é que eu posso ser amável com alguém que está sendo violento? Nós vamos precisar de uma conexão especial com Deus para poder fazer a representação dele dessa maneira. Caros irmãos, a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles receberão, serão fartos. Então, quem tem fome e sede de justiça será farto, será fartado, ele receberá a fartura. No português nós temos uma coisa que é a voz passiva e a voz ativa. Quem é o causador e quem é o receptor de uma ação. Então, quando eu digo assim, ó, eu lavo o carro, então eu sou o dono dessa ação, é uma voz ativa, eu vou e lavo. A voz passiva é quando eu digo, o meu carro foi lavado por você. Então eu estou recebendo essa ação. Esse versículo, dentro da nossa gramática do português, não do hebraico ou do grego, mas do português, coloca a gente dentro da situação de receber essa fartura de fome que a gente tem, de sede, de fome e de sede de justiça. Portanto, você no seu ambiente de trabalho não pode e não deve querer fazer justiça com as próprias mãos. Havia um grupo de pessoas alguns anos atrás, muito próximos da gente, que falavam: Deus vai fazer justiça e eu vou ser o seu instrumento. E quanta gente saiu terrivelmente machucada por causa disso? Eu saí. Então a gente não pode esquecer que essa justiça não pode vir de nós, essa justiça vem do justo, não de um pecador como eu e você. No meu ambiente de trabalho, eu busco a justiça do justo, porque é nele que eu vou ser farto. E ainda a gente tem os misericordiosos, que nada mais é do que não dar para as pessoas aquilo que elas merecem. As pessoas talvez não sejam tão boas quanto a gente, não façam exatamente o que a gente queria, o que a gente pedia, mas nós precisamos ser misericordiosos, não dando para elas o que elas merecem. E dessa maneira nós representamos a Deus, que não deu aquilo que nós merecíamos. Porque no ambiente de trabalho, provavelmente é isso que vai acontecer muito aí. Você vai ver que isso vai acontecer bastante. Depois, pacificadores, que é a ideia de representar. De novo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A ideia de ser filho é a mesma espécie, como a zebra que tem uma zebrinha. Deus tem a humanidade, os homens, as mulheres, que foi a espécie pela qual ele imprimiu a sua imagem e semelhança. Então nós, como pacificadores, seremos chamados filhos de Deus quando as pessoas virem que nós estamos buscando paz para as relações de trabalho, e com isso as pessoas vão reconhecer diferença na nossa vida. Então aí nós vamos estar representando a Deus para esse mundo. E mais ainda, para terminar, o último versículo lá, versículo 11, tá? Bem-aventurados quando forem perseguidos. Então essa ideia de ser perseguido não é porque você torce um time diferente, ou porque você tem mais amizade com o chefe, e as pessoas acham que por causa disso você está tendo algum tipo de ajuda ou preferência em algumas escolhas que o chefe vai ter que ter. A ideia é que a gente vai ser perseguido por causa do reino, por causa da justiça. Porque você e eu, no nosso ambiente de trabalho, de acordo com a nossa essência, com a nossa vocação, a vocação que Deus nos deu, a essência dele que está impressa em nós, nós não vamos poder aceitar coisa errada. Nós vamos ter que lutar para dizer não, isso não está certo, eu não vou assinar, eu não vou fazer, eu não quero isso. Então a essência da nossa vocação, segundo o tema de hoje, é nada mais nada menos do que a gente fazer aquilo que a gente pensou desde o começo. Nós temos o início dessa mensagem, foi o que foi dito para você, que quando chegasse o final dessa mensagem, que você saberia esse essencial que vai coordenar a nossa mente enquanto trabalhamos. E esse essencial é que Deus criou o trabalho como uma bênção, só que em ambiente perfeito, em condições perfeitas.
E nós vamos, por causa disso, saber lidar com os altos e baixos, com essa luta, com essa coisa toda que o pecado causou. E lembra da marmitinha? A marmita que você vai levar no final dessa mensagem é que Deus nos deu um propósito elevado que é servir a Ele. Não importa o que você faça. Não importa qual seja o seu trabalho, nós temos que representá-lo, nós temos que torná-lo conhecido, nós temos que ajudar a continuar cuidando da sua criação. Às vezes a gente fala muito do evangelismo e a gente esquece que nós também somos chamados para cuidar deste planeta. Isso tudo ainda está debaixo, nós ainda estamos debaixo dessa ordem de Deus, ainda tem que continuar cuidando das coisas. E também a gente não lembrar que por causa da queda houve um grande desequilíbrio nesse plano de Deus. Aquilo que era perfeito agora não é mais um ambiente de trabalho. Mas depois de Cristo, ou em Cristo se você preferir, quando nós estivermos com a conexão certa com Deus, com toda a certeza, esse equilíbrio pode voltar. A gente pode começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Como? Sermão do Monte. Sendo humildes, chorando quando a barra estiver muito pesada, sendo manso quando as pessoas forem terríveis conosco, tendo fome e sede de justiça e praticando a justiça. Também não adianta só ver a injustiça que o outro pratica e a gente mesmo não pratica a justiça a nós mesmos. Nós temos que ser justos e praticar a justiça com certeza. Sendo misericordiosos com as outras pessoas, porque às vezes nós também vamos errar. Então, ser misericordioso e não dar para elas o que elas merecem. No ambiente de trabalho isso é muito importante. Às vezes ajudar mais a pessoa, às vezes caminhar com ela. Sermos pacificadores, porque nós vamos, mais do que qualquer outra coisa, sendo pacificadores, sermos reconhecidos como filhos de Deus, como Jesus que foi pacificador. E depois, em último lugar, nós vamos ser perseguidos quando a justiça de Deus estiver impressa, porque para que nós venhamos a representar a Deus para esse mundo e espelhá-lo para o mundo, mostrar existe Deus pelas minhas próprias atitudes, queridos irmãos, nós vamos precisar de estar em comunhão com Ele. É isso que eu queria dizer aqui para você nessa manhã. No início da mensagem, eu disse que você teria algumas coisas que iriam coordenar a sua cabeça. É essencial que nós mantenhamos em mente que Deus criou o trabalho como uma bênção. Segunda coisa, a forma como nós vamos desempenhar o nosso trabalho foi duramente afetado, desconfigurado por causa do pecado. Mas o mais importante é você saber que em Cristo e em comunhão com Deus é possível que nós sejamos e voltemos àquele ideal. O nosso trabalho é uma bênção. Através do nosso trabalho, nós temos a chance de representar a Deus. Nós podemos agir, nós podemos fazer tantas coisas importantes para que as pessoas vejam que existe a Deus. E o nosso comportamento, o nosso coração, ele vai ser humilde. Se necessário, nós vamos chorar. Nós vamos ser mansos. Se preciso, nós vamos ter fome e sede de justiça, porque algo terrível está acontecendo, sem querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós seremos misericordiosos se necessário. Nós seremos pacificadores, evitando que tenha grandes problemas. E nós também, provavelmente, por causa de tudo isso, seremos perseguidos. Caros irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós já passou aqui por situações onde a gente errou. Eu posso dizer isso como o primeiro da fila. Em situações de trabalho em que eu errei, em algum momento que eu deveria ser pacificador, em algum momento que eu deveria ser manso, no momento que eu deveria chorar por justiça, e eu tomei a atitude errada. Eu tenho certeza que você também. Mas o fato de nós termos errado não quer dizer que nós temos que continuar errando. Eu e você precisamos, após essa mensagem aqui, após tudo que nós vimos aqui, eu tenho certeza que nós vamos poder parar, pensar e terminar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, nossa vocação de uma maneira honrosa para o nosso Senhor. Que Deus o abençoe e que essa mensagem fique, aquela marmitinha, gravada no coração para poder coordenar a sua vida e os seus passos até o último dia, onde nós finalmente estaremos com o Senhor. Que Deus abençoe. Até uma próxima.